Boa noite, aqui quem fala é o professor voluntário Gilson Gomes Mento, neste curso de extensão de grego clássico e koiné no nível Introdução Grego 1. Estamos aqui mais uma vez com os alunos Daniela Barbosa, Johnny de Souza, Rossano Vina, Arthur Avelar, Juan Walter. E hoje a gente vai estar trabalhando um pouco com o método Aprendendo Grego, que é a tradução para o português do método Reading Greek, que ele é da Joint Association of Classical Teachers, conhecida como JACT, J-A-C-T, que seria a associação, né, dos professores, né, de ensino clássicos, né, de línguas clássicas, uma coisa assim, né. O ele foi traduzido por Cecília Bartalotti e Luiz Alberto Machado Cabral, publicado pela editora Odisseus, já está na segunda edição. A que eu tenho aqui é de 2007, 2014, por aí, não, 2014. Mas foi reimpresso em 2018. Mas essa aqui que eu estou mostrando, eu acho que é da primeira edição. Esse PDF aqui é da primeira edição. Quem é que pode abrir o microfone e ler para mim, hein, gente? Para eu ver se vocês conseguem ler. Esse aqui é o começo o primeiro texto do método. Vai falar sobre uma viagem de barco. Alguém aí pode ler em voz alta para mim? Não precisa traduzir, só ler. Vocês não estão seguros ainda hoje para poder ler o texto? Vou tentar, professor. Eu agradeço, Daniela. Topoion estin em Puxantio. O acento tá no ti. Puxantio. Faria. En de Buxantio o Regestratos. Baine estopoion efeita José Zenotemis Baine estopoion. Isso, é ploion. Tá. Toploion. Telos de Kubernetes cai oi Nautai esbaino sim estopoion. Todepoion play es kion. In the kio o Rapsodos ou rapsoidos. Como que fica? Pode ser rapsoidos ou rapsodos. Rapsodos Eisbanei.
é feita de pleitoploion, como que fica essa? Euboian. Euboian. In the Euboian Spane o Dicaiópolis, telos de prostas Atenas, pleitoploion, kai proston Peraia. Peraia. Continua? Pode continuar. É bem simples esse texto. Tomen ploion, plei de Xenótemis prosten gen blepe. E Theora o Xenótemis ora ten de Acrópole, Carton, travei aqui. Partenona. É feita de rote de Caiópolis, cai ou Bernetes, Prostengen, Leclusim. E Orosin, o de Caiópolis, cai ou Kubernetes, cai o de Caiópolis, cai o Kubernetes, fica assim? Sim, Kubernetes. Kubernetes tem de Acrópole, Orossi, Caiton, Partenona. E essa, hein? Exifnes. Exifnes, rote de Caiópolis, cai, Kubernetes. Nossa, como fica essa? Psofon. Sofon. Sim. Isso. Muito bem. Então aqui diz assim, é uma história, é uma viagem num barco. Começa assim: Toploion estien Byzantioi. Uma pronúncia bem clássica, Byzantioi. Aí aqui, o barco está em Bizâncio. Bizâncio é lá onde agora, hoje em dia, acho que se chamou. Agora eu esqueci como é que se chama hoje em dia. Não é mais Bizâncio. Vocês lembram como é que se chama agora? É na Turquia, mas como é o nome dessa cidade agora? Ela mudou, ela teve 3 nomes, né? Bizâncio, aí se começou a se chamar o nome do imperador, como é que era? Constantinopla, aí depois, como é que se chama hoje? É o Irã? Não, não é o Irã. Depois pesquisem, agora... Hã? Acho que é a Turquia, professor. Ah, mas como é o nome da cidade? Turquia é país. Como é o nome da cidade? É Bizâncio? Voltou a ser Bizâncio? Como é que é o nome? Istambul, eu pesquisei aqui. Ah, Istambul. Isso. Ela se chamava Bizâncio, depois mudou para Constantinopla, hoje é Istambul. Então aqui. Ende Byzantioi, o regestratos bainei estoploion. Então, em Bizâncio, né? E em Bizâncio, né?
o Egéstratos, ele embarca, ele anda para dentro do barco, né? Baine estoploion, ele anda para dentro do barco, ele vai para dentro do barco, ele embarca. Epeita, em seguida, depois, né? Os denotemis baine estoploion. O Zenótemis, ele embarca, ele anda para dentro do barco, ele vai para dentro do barco. Telos de, no final, Roquibernetes kai roinautai esbainusi estoploion. No final, o capitão, o timoneiro, né? E os marinheiros, roinautai, esbainusi, eles embarcam dentro do navio, né? Eles andam para dentro do navio, né? Esse esbainusi, né? Ele é um composto de baino com eis, né? Essa preposição usando como prefixo, né? Então é como se fosse embarcar, andar para dentro, né? To deployon play esquion. E o barco, né, navega para Chios. Chios é uma ilha. Em Chios, né? E em Chios, Horapsoidos esbainei. O Rapisodo embarca. O Rapisodo, ele é como se fosse um poeta, um repentista, alguém que ele consegue falar poesias de memória, né? Como se fosse um bardo. Vocês entendem o que é um rapsodo? Aí o rapsodo embarca, né? Lá em Chios. Epeitade, depois, pleitoploion es euboia. O barco, né, navega o barco para Eubeia. Ende Euboiai, e em Eubeia, Esbainei, embarca, né, Rodicaiópolis, Odisseópolis. Telos de, e no final, prostas Atenas, para Atenas, em direção a Atenas. Boa noite, Lívia. Boa noite, professor. Em direção a Atenas, pleitoploion, navega o barco, cai proston peraia, para o Pireu, e para o Pireu. Pireu era como o porto de Atenas. É como se fosse uma outra cidade, né? Como se fosse um distrito de Atenas, né? E onde fica o porto, né? Vocês estão entendendo? Ainda não apareceu lá no Atenase, não. Vai aparecer lá pra frente na história. Porque vocês ainda, nas histórias que vocês estavam lendo, ainda estava tudo se passando no campo. Não foram para Atenas nem para o porto ainda, né? Esse método aqui, Lívia, é outro método que a gente usa chamado Aprendendo Grego. Tudo bem, Lívia? Esse aqui. Aqui continuando. Aí Aí aqui. Então eu já li esse primeiro parágrafo, né? Então vocês viram que embarcou, né? Pessoas no barco. Embarcou o Regéstratos, embarcou o Zenótemis, embarcou o capitão, embarcaram os marinheiros, embarcou o Odisseópolis, né? E o barco está indo para Atenas. Tomen ploion play. Então, né? Enquanto o barco navega, rodetes denotemis prostengen blepei. O Zenótemis olha para a terra. Blepei olha, né? Prostengen olha para a terra. Tihorai Ros denotemis. Aqui é uma pergunta, que é o ponto e vírgula no final. O que o Zenótemis vê, né? Tihorai Ros denotemis. Aqui, esse blepei, né? Pode ser olha ou vê, e esse aqui é horai, é o que vê, né? O que o Zenótemis vê? Ros denotemis horai ten te acrópole kai ton partenona. O Zenótemis vê tanto a Acrópole quanto o Partenon.
o Templo das Virgens, o Templo de Atena, né? Lá no Acrópole é a cidade alta de Atenas, né? É onde estão os templos, onde estava o tesouro de Atenas, lá no alto, né? Na parte alta de Atenas, né? Acrópole significa a parte alta, né? Da cidade, a cidade alta. E Partenon significa o Templo das Virgens. Aí Epeitade e depois, né? Em seguida, Rote de Caiópolis, tanto o de Ceópolis, Kai Roquibernetes, quanto o capitão, né, o timoneiro, né, Prostengen Blepusin, para a terra olham, eles olham para a terra, né. Tirorossin Ro de Caiópolis, Kai Roquibernetes. Uma outra pergunta, o que é que vem o de Ceópolis e o capitão? O que é que o de Ceópolis e o capitão veem? Cairo de Caiópolis, Cairo Kubernetes, tanto o de Ceópolis quanto o capitão, Tente Acrópole, Horossi, eles veem tanto o de Ceópolis quanto o capitão veem a Acrópole, Caiton Partenona, quanto, né, eles veem, né, tanto a Acrópole quanto o Partenon. Tá dando para entender? Aí, Excifiness. Excifiness é um advérbio assim, de repente. De repente. Excifiness, Rote de Caiópolis, tanto o de Ceópolis, Cairo Kubernetes, quanto o capitão. Psofon, um barulho. Psofon é um barulho. Acusem, escutam. Eles escutam um barulho. Tudo bem? Então deu para entender? Me diga. Sim, professor. Arthur? Sim, deu Você pra entender. abriu o microfone. Ah, sim, é isso? Só falta o navio afundar. O navio vai afundar daqui a pouco. Aí aqui tem um vocabulário, né? Esse livro é bom porque tem um vocabulário em português. E ele já está muito bem traduzido meio aqui. Aí aqui vai ter o diálogo. Quem pode ler o diálogo? A Daniela leu, né, a narração. Quem gostaria de ler o diálogo? Livian, pode ler o diálogo? Posso ler, professor? Avelar, pode ler? Por favor. Vou tentar. Uhum. Deuro, Elte, Ro de Caiópolis, Kai, Blepe, Ego, Gar, Ton, Não, tem. Ten, Acrópole, Oppo. Não, Foró. Horó, Aracai ou Su. Su tem Acrópole, Acrópole. horas, aí de Coiópole, Pouestim, Reacrópolis, Ego, Gar, Ten, Acrópole, Oak, Oro, Roró. Deuro, Elte, Kai, Blepe, Ara, Oak, Oras, Sulton, Partenona. Partenona, Nai, Nai. Num, Gar,
ten acrópoli. Oro kai ego. Uzeu, os kalos estin o Partenon, Partenon cale de Acrópolis. Alete su legeis o zenotemi. Acue psophos ara acuis tis estin. O psophos ara acuis caiu Caisu. ton psophon o zenotemi. Zenotemi. O Malia, Madia, Ouden, Akuo, Ego, O Kuberneta, Me, Pro Frontize, Alá, Deuro Elte Kai Plepe, Ego Garto Neurion Oro Kaiton Peiraia Ara Horas Kai Su Ton Neurion Nai Ódio Os Kalos Estin Ton Neurion Kalos Deo Peiraius Alete Legeis o Zenonteni Idou Psophos Autes Gar Ton Psophon Akuo Egoge Kai ego ton psophon autis akuo o kuberneta safos ego kai su akuomen ton psophon. Isso. Muito bem, Hansan. Então aqui foi um diálogo, né, entre os personagens no barco, né? Começa o Zenótemis. O Zenótemis aponta para a terra, né, e diz: Deurete, ó de Caiópole, vem aqui, né? Aqui vem, vem aqui, ó de Ceópolis, Caiblepe, e olha, Gogar, eu, ten acrópolin horó, vejo a Acrópole. Aracaisu ten acrópolin horais. Aracaisu ten acrópolin horais. Você também vê a Acrópole? Tu também, acaso tu também vês a Acrópole? E o de Caiópolis olhando para a terra. Puestin Acrópolis. Onde está a Acrópole? Egogar ten acrópolin ukhoró. Pois eu a Acrópole não vejo. Ukhoró. E o Zenótemis fala: Deurelte Caiblepe, vem aqui e olha. Ara ukhorais su ton Partenona. Acaso não vês tu o Partenon? Uma pergunta aqui, né? Ponto de interrogação é ponto e vírgula. Aí o de Caiópolis: Nai, Nungar ten acrópolin horó kai ego. Sim, o Nai é assim.
Sim, agora, né, o nin, agora, né, pois eu também vejo, né, a Acrópole, né? Aqui o Kai aqui funciona como um também, né? Kai é go, né? Eu também, né? Tem na Acrópole, né? A Acrópole, horó, vejo. Aí o Zenótemis fala, ó Zeu, hos kalos estin ho Partenon, calé de Reacrópolis. Ó Zeus, como é belo o Partenon e bela a Acrópole, né? Esse rosa aqui pode ser quão, como, então, quão belo é o Partenon e bela a Acrópole. Ou como é belo o Partenon e bela a Acrópole. Tudo bem? Aqui na segunda parte fica subentendido o estim. Aí o Kubernetes, o capitão, concordando, né, diz: Aleté su leges, ó Zenótemi. Aí, as coisas verdadeiras, a verdade, né, tu dizes, né, você fala a verdade, ó Zenótemis. Ou em outra eu concordo com você, né, você fala a verdade, ó Zenótemis. Aí, com o sobressalto, né, ele se assusta, né. Aque, Sofos, escuta, um barulho. Aracues, tu escutas? Você está escutando? Tiestin, Sofos. Que barulho é esse? Que barulho? Que é esse barulho? O que é esse barulho? Aracues, Kaisu, Tompsofon, Odzenotemi. Tu escutas também o barulho, ó Zenótemis? Acaso você está escutando também o barulho, ó Zenótemis? Aí o Zenótemis, desviando depressa o assunto, uma dia, não, por Zeus. Esse dia aqui é uma forma de Zeus, né? Zeus. Madia, né? Aqui é madia, não por Zeus, madia, né? É uma expressão, né, de invocação, também de negação e de exclamação, né? Madia. O den, acuo, ego. Eu nada escuto, eu não escuto nada, né? O den, nada escuto eu. Ó Kuberneta, aqui é ó capitão, né? Aqui tá, o vocativo, né? Kuberneta. Aí, me frontidze, não se preocupe, né? Não se preocupe, né? Isso aqui é o verbo se preocupar, né? Frontidzo, tá, que tá no imperativo, não se preocupe. Aladeiro te caiblepe, mas vem aqui e olha, é gogar to neorion horó. Neorion, to neorion, é o estaladeiro, né? O estaleiro, quer dizer, né? Onde os barcos ficam colocados, né? No porto, né? Toneorion, horó, né? Pois eu vejo, né? O estaleiro, né? O estaleiro, né? Toneorion, cai Tomperaiá e o Pireu, né? O porto, né? Não qualquer porto, né? O porto de Atenas, né? Que era chamado de Pireu. Ara Horais Caissu Toneorion, acaso tu também vês o estaleiro? Acaso você também está vendo o estaleiro, né? Toneorion, Caissu, você também, tu também, tudo bem? Aí o Kubernetes, nai, sim. E o Zenótemis, ó Zeu, hos kalos esti toneorion, kalos de Roperaieus. Aí, como é belo o estaleiro, né? Toneorion, e belo o Pireu, Roperaieus. Aqui é o nominativo, Roperaieus. Aqui, ó, Tomperaiá é o acusativo, né? Aí, concordando com impaciência, o Kubernetes, né, o capitão. Aleté leges, você diz a verdade, tu dizes a verdade, ó Zenótemi, ó Zenótemis. Idu, olha, Sofos, um barulho. Altis, gar,
ton psophon aku egoge. Pois, novamente, de novo, né? Ton psophon aku. Escuta o barulho de novo, né? Eu mesmo, né? Egoge. Egoge é eu mesmo, eu por mim, né? Eu escuto de novo, né? O barulho. Vocês estão entendendo? Esse ge aqui, ele dá uma ênfase ao ego. Egoge. Eu mesmo, eu por mim, escuto de novo, né? O barulho. Esse altis é de novo. Novamente. Outra vez. Aí o de Caiópolis fala: Caiegó tom psophon altis akuo. Pois, e eu também, né? E eu também escuto novamente, né, o barulho, né? Ó Kuberneta, ó capitão, Safós, claramente, né? Deixa eu ver como é que ele deu aqui, se ele deu claramente, Safós. Safós, isso, ele deu claramente. Ego um ton, é melhor, ego um Kaisu akuomen ton psophon. Então eu e você, eu e tu, escutamos o barulho, né? Ego então eu e então Kaisu e você e tu, akuomen, escutamos ton psophon, o barulho, né? Vocês estão entendendo? Então o de Ceópolis e o capitão escutaram um barulho, enquanto que o de Caiópolis e o capitão escutaram um barulho. Mas o Zenótome só quer saber de olhar para a terra e ficar chamando a atenção. Aí aqui tem um vocabulário. Aí tem mais diálogo. Quem gostaria de ler mais um outro diálogo? Arthur, Johnny. Daniel de novo. Posso falar de novo, professor? Por favor, então, Arthur. Pode ir então, Avelar. Daniel ou Arthur? Vai ler. Pode ser a Daniela, não tem problema. Daniela, vai ler? Tá, eu começo. Ego Deus Acua Ofiloi Me Prontsete Frontizete. Frontizete Aladeuro Eu sei El TT. El te cai Letete Deuro Oró Gata Empória Caetás Rocadas Egog Ara Orateta Empória Cai Rume, é isso? Isso, Rumês. Rume. Cai de Caiópolis, está resumido? Isso, é Kubernetes cai de Caiópolis. Cai de Caiópolis, Horomen cai emeis. Pimen Ho Poseidon. Hos calai estin hai
ocad, Roscala extinta infória, aladeura blecet, ó filói. Filói? Isso? Onde é que você tá, hein? Eu me perdi na sua Eu tô leitura. aqui ó, na oração do Poseidon. Ó Uhum. Poseidon. Roscalai sim, Pai, ocades, Roscala sim, tá? Enfória. Aladeuro, blecet, ó filói. Filói? Tá gato. Acone o zenotemi kai me lege Roscala esti ta enfória. Emeis garçom Sófon, né? Isso. Sófon. Psófon, com PS no começo. Psófon. Sófon, Safon, Safós. Safós, Acume, Safós, Acume, Botou? Alá, Ponen, ó, Sófos, Psófos. Sófos. Será que alguém quer continuar também? Não, é bem pouquinho. Lê. Tá acabando aqui a página. Tá dando pra entender? Tá. Tá. Catoten Rod de Caiópoli, Dietio Catabainomen Eme, Catabainomen Eneis, Remeis. Remeis, Elteo de Caiópoli, Poi Bainete, Umeis, Poi Bainete, Diatio Menete, Ofiloi, Me Prostixete. É isso? Isso. Frontizete. Frontixete, Horó, Gar, Ego. Isso. Muito bem. Aí aqui continua a conversa, não foi? Aí mais freneticamente. Muito bem, palmas. Aí ego de ukakuo, ó filoi. O Zenótemis disse, eu não escuto, mas eu não escuto, ó amigos, ó filoi. Me frontizete, não se preocupem, né? Aladeuro el tete kai blepete. Mas venham aqui e olhem. Deuro. Aqui, né? Aqui é Horogar ta empória. Eu vejo, pois, os mercados, né? Assim seria mais como se fosse. É mercado, mas seria mais como se fosse assim um mercadão, né? Hoje vocês já viram, aqui a gente tem assim o mercado o empório do brownie, o empório do queijo. Vocês já viram? Já? Aí aqui, caetas rolcadas, né? Os navios mercantes, né? Egoge. E eu mesmo, né? Eu vejo, né? Os mercados e os navios mercantes. Ara horate ta empória kai rimeis. Acaso vocês ou vós vedes, né? Veem, né? Os mercados. Vocês também vós. Aí o Kibernetes, o capitão e o Diciópolis dizem Horomen kai remeis timen. Nós também vemos. O que é que tem? Né? Timen, né? O que é que tem? E daí? Aí o Zenótemis torna-se lírico, né? Ele começa a falar emocionadamente, né? Ele diz:
Ó Poseidon, Roscalai e Sin Rolcades. Quão belas são os navios mercantes, quão belos são os navios mercantes. Roscalai estita empória, quão belo são os mercados. Ala deuro blepete, ó filoi. Mas venham aqui, ó amigos. Aque, ó zenotemi, kai melege roscalai estita empória. Remes garton psofon safos acuomen. Escuta, ó Zenótemis, não fale quão bela são os mercados. Pois nós claramente escutamos um barulho. Alapoten hopsofon. Mas de onde vem o barulho, né? O Zenótemis fala, né? Melhor, o Diceópolis fala. Mas, né? Alapoten, de onde hopsofos, o barulho, né? Fica a pergunta, né? Tipo isso. Mas é porque ele quer que o navio afunde. Aí o Kibernetes, né, o capitão apontando para baixo. Katoten, lá de baixo, né? Ó de Ceópolis, ó de Caiópole. Diati u katabainomen remeis. Por que não descemos? Elte, ó de Caiópole. Vem, ó de Ceópolis. Agora desesperado, né? Vem, ó de Caiópolis. Aí o Zenótemis agora desesperado. Poi bainete remeis. Para onde vocês vão? Para onde vós ides, né? Poi bainete, para onde vão? Para onde caminham, né? Diati umenete, ó filoi, por que não ficam, ó amigos? Me frontidzete, rorogaregó. Aí, não se preocupe, pois eu vejo. Vocês estão entendendo? Rorogaregó. Aí depois eu vejo, aí parou, tá entendendo? E eles descendo. Então, na verdade, ele tem um plano para afundar o navio, né? O Zenótemis. Ele e o Regéstratos tem um plano, né? Juntos eles querem que o navio afunde porque eles fizeram um seguro. Eles têm uma carga de grãos e aí eles querem que o navio afunde para que eles possam dar o golpe do seguro. Aí aqui tem um texto cultural falando do transporte de mercadorias, né? Fala do mar Egeu, do Pireu. Aí aqui tem o capitão desce para o compartimento de carga, seguido por Diceópolis e os tripulantes. Lá encontramos Egéstrato, o autor do barulho misterioso. Alguém gostaria de ler ou eu leio aqui esse pedacinho? Eu posso ler. Catabainen men un Roquibernetes. Desce então o capitão. Catabaino-se de rote de Caiópolis cai Roinalta. Sim, eu achei muito engraçado esse copo aí, porque é do cara que saiu da Copa aí agora, que tá machucado. Logo ele, todo mundo tava detestando ele. Pois é. A Coristina deu maior azar, gente. Ela chamou como é o nome? O Rafinha para poder fazer a propaganda da Coristina, parece. De todos os jogadores, você ganhar um copo do Rafinha logo de brinde. Aí sim. Aí
Catabai no Cide, Rote de Caiópolis, Cai Roinaltai, né? Então descem, né, tanto o Dicéopolis quanto os marinheiros. Catoten, Gar Hopsofos, pois o barulho vem de baixo, né? Catoten. Catoten é de baixo, né? Pois Gar Hopsofos, né? Pois o barulho vem de baixo, Catoten. Cato de ton regestratos horosin, rote kubernetes kai roinaltai. Aí Cato é lá embaixo, né? Lá embaixo, né? O capitão e os marinheiros, né? Eles veem, tanto o capitão quanto os marinheiros, eles veem o egéstrato, né? Horosin, né? Veem ton regestraton, o egéstrato. Rode regestratos ton psophon poiei cató. E é o regéstratos que está fazendo, né? Poiei ton psophon cato, né? O barulho, né? Lá embaixo, né? Cato. Tudo bem? Aí tem um diálogo. O Kubernetes, né? O capitão fala: Rutos tipoieis. Aí Rutos é este. Mas aqui significa assim, tipo, tu, ei macho, né? Tu, ei você aí. Vocês estão entendendo como é? Rutos, tipoieis, o que você está fazendo? O que tu fazes? Percebendo de repente que é Egéstrato. Ala tipoieis su, ó regestrate, tis hopsophos. Aí, mas o que você está fazendo, ó Egéstrato? O que é o barulho? Regestratos, com ar inocente. O den poió egoge, ó Kuberneta. O den psophon, o den acuo, me fronte dizer. Aí ele disse: eu mesmo não estou fazendo nada. Ó capitão, eu não escuto nenhum barulho, né? Nem escuto barulho nenhum, né? O de psophon, o den acuo, me fronte dizer. Não se preocupe. Aí o Dicéopolis, olhando atrás das costas de Regéstrato. Deuro elte, caiblepe, ó Kuberneta. Vem aqui, olha, ó capitão. Ekegar ti enteidexiai, ó Regéstratos. Pois o Egéstrato tem alguma coisa, né? Ti, na enteidexiai, na direita, na mão direita. Aí o Kubernetes fala: Tieques enteidexiai, ó regestrate. O que você tem na mão direita, ó Egéstrato? Tentando esconder desesperadamente, o Regestratus fala, né? O deneco egoge, ó filha. Eu não tenho nada. Eu mesmo não tenho nada, ó amigo. Aí o Dicéopolis: ó Zeu, o garalete legei, ó regestratos, pellecun gar eke enteidexiai, ó regestratos. Ó Zeus, pois não fala a verdade o Regéstratus, pois um machado tem na direita, na mão direita, o Regéstratus. Hoantropos tomploion catadiei. O homem está afundando o barco. Toploion, né? Hoantropos toploion catadiei, né? O homem está afundando, né, o barco. Kubernetes, né, o capitão, espantado. Tileges, ó de Caiópole. Diei toploion ho regestratos. O que você diz, ó Dicéopolis? O Egéstratos está afundando o barco, né? Chamando a tripulação. Aladiati u lambanete himestonantropon. Ó nautai. Deuro. Mas por que não pegam ele? Vocês não pegam ele? Não, melhor, não pegam o homem, ó marinheiros. Mas por que vocês não pegam o homem? Agarram. Lambanete aqui pode ser tipo agarrar. Peguem ele, né? Por que vocês não pegam ele? Ó homens, ó. Não pegam o homem, né? Melhor dizendo. Não pegam. Por que vocês não pegam o homem, ó marinheiros? Aqui. Pra cá. Deuro.
Então aqui, diati é um porquê, né? Por causa de que o lambanete não pegam, né? Fimeis, vocês, vós, tonantropo, no homem, né? Ó nauta, ó marinheiros. Oi, aí o Egéstratos fala, oi moi, felgo egoge, kairipto hemalton, ou melhor, hemalton ectuploio. Oi moi é ai de mim, eu fujo, eu mesmo fujo, né? E ripto hemalton, eu me lanço, eu lanço eu mesmo, ectuploio, para fora do barco, né? Eu me lanço para fora do barco. Então aqui, ai de mim, eu fujo, né? E me lanço para fora do barco. Boeteite, ó nauta, boeteite, cai, dioquete. Então o Kubernetes é que está dizendo aqui, é o capitão, pedindo ajuda à tripulação. Ajudem, ó marinheiros, ajudem e persigam. Cai dióquete. Dióquete é o imperativo de dioco, perseguir, né? Persigam, né? O Regéstratos, né? Que estava afundando o barco. Tudo bem? Foi tranquilo para vocês, gente? Então, acho que amanhã a gente pode terminar aqui a historinha e fazer a correção da prova. Quem ainda não terminou de fazer a prova, termine de fazer a prova. Eu já acho que vocês já devem ter recebido. Se vocês já fizeram a prova, até hoje de tarde já receberam já a nota, né? Todo mundo recebeu a nota? Sim. Então tá tranquilo, né? Vejam assim se vocês tiveram as duas notas. Se vocês. Porque se você ficar com a média 5, tá tudo bem. Se você não tiver uma média 5, fale comigo aí para poder apresentar algum outro exercício, né? Tudo bem? Aí vocês podem procurar esse texto aqui e terminar de ler a historinha antes da aula para poder lerem comigo. Tranquilo? Pode ser? Combinado, né? Tranquilo. Então amanhã a gente se vê, né? Que encerrando a gravação.